Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar continuidade à exposição na primeira carta de Pedro. Peço, irmãos, a compreensão de vocês. Eu estou um pouco resfriado. Não é gripe, mas é um resfriado. Peguei. Então, estou com alguma dificuldade, né? Então, em algum momento aqui na pregação eu vou estar tossindo, mas espero em Deus que não seja tanto. 1 Pedro. Hoje nós começaremos o capítulo 4. Sendo assim, a nossa leitura estará do verso 1 ao verso 6. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanham atentamente. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Deus nos fala assim por meio da sua palavra. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles, melhor dizendo, ao mesmo excesso de devassidão, os quais os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos achegamos a Ti por meio da oração, pedindo que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua palavra, que o Senhor nos dê graça e misericórdia para expor fidelidade ao Senhor mesmo, e que o Teu Santo Espírito aplique em nós essa boa porção. Apesar de nós, a despeito dos nossos pecados, nós rogamos ao Senhor que o Senhor lance luz nesse texto já inspirado pelo Senhor mesmo e faça-nos entender a Tua vontade. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o propósito de Deus salvar pecadores da ira dele é de que os pecadores tenham uma vida santa diante dele, ou seja, na sua presença. E isso não se trata de uma autopiedade ou uma santidade autoproduzida por nós mesmos. Não há uma fábrica de piedade, de santidade em nós. Mas, na verdade, o que se manifesta é a obra de Deus realizada no coração da pessoa. Assim, sendo a principal evidência de que uma pessoa é salva, é a sua vida de santidade. Uma das principais evidências. Ou seja, o indivíduo pode ter fé, mas a fé ela não cresce sem santidade. O indivíduo pode ter fé de vários tipos, mas a única fé que interessa de fato é a fé salvífica, a fé na pessoa de Cristo. Então, se a pessoa tem a fé salvífica, consequentemente ela é salva. Pedro, então,
como um bom pastor dedicado, aquele que pastoreia o coração das suas ovelhas, ele chama nesse texto os seus leitores, melhor dizendo, a um autoexame, a examinar-se a si mesmo em relação ao estilo de vida que estão vivendo. Então, Pedro está exortando a igreja a fazer uma reflexão no estilo de vida que estão vivendo. Esse estilo de vida tem sido no padrão que o próprio Deus requer na sua palavra? E Pedro, então, ele diz que, primeiramente, a vida, segundo Deus, ela caracteriza-se pela mortificação do pecado. E o que é a mortificação do pecado? É o crente olhar para o passado e ver o que o Cristo fez por ele. A fé dele não está nas suas obras, naquilo que ele realizou, mas tão somente naquilo que Cristo fez. E essa mortificação do pecado, logicamente, ela vai nos levar a uma vida de santidade. Então, Pedro nos faz olhar para a obra de Cristo e para compreender essa maravilhosa obra feita em nosso favor. Então, se Cristo operou em nós, nos dando uma vida de santidade, isso deve estar presente na nossa vida. No capítulo 3, na nossa última exposição, nós terminamos o versículo 22 da exposição, o que Pedro diz, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, nós vemos a vitória de Cristo sobre o pecado. Cristo venceu sobre os mortos. A vitória de Cristo, ela é o ponto de partida da vitória dos crentes. Então, agora, com isso em mente, com esse entendimento, o nosso alvo é a cruz de Cristo. É a eternidade, andando lado a lado com Cristo, mas já, irmãos, crendo, entendendo que já estamos entrando vitorioso nessa jornada, porque nós estamos em Cristo. Ao que nós chamamos de peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, a nossa luta é contra o pecado. Nós precisamos considerar que sem Cristo nós não conseguimos vencer o pecado. Porque a fonte de todo o poder nessa batalha árdua contra o pecado, para nos mantermos firmes, é o Senhor Jesus Cristo, nos dando força todos os dias. E não é uma tarefa fácil. Se você disser que é fácil lutar contra a tentação, contra o pecado, eu diria que você não conhece o Evangelho de Cristo. Porque as tentações, elas vão aparecer justamente para nos levar, nos conduzir a quebrar a lei de Deus, a desobedecer Deus. Então, isso em forma alguma ela é agradável. A bem da verdade, eu e você podemos ser tentados a qualquer momento. Porque ser tentado não é pecado. O pecado é quando o fato ele é consumado. Quando a tentação, a cobiça, ela entra, e ela se aloja. E aí ela, como o texto diz, quando vai colocar um fruto, esse fruto que vai nascer chama-se pecado. Então, considerando que na nossa luta diária contra o pecado, nós temos um grande auxílio, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo é a fonte de todo poder. Então, sem Cristo, nós não chegaremos a lugar nenhum.
Você pode ter todo o esquema, tudo projetado, tudo na ponta do lápis, mas sem Cristo nós não podemos chegar a lugar algum, porque Ele é a fonte de todo o poder. E é interessante perceber que nas suas cartas, que ele escreve duas, Pedro, ele sempre menciona aos irmãos o sofrimento dos cristãos. Mas se você perceber, o sofrimento dos cristãos estão relacionados com o sofrimento de Cristo. Ou seja, se Cristo sofreu na carne para nos salvar, então devemos viver para agradá-lo, ainda que nos cause muito sofrimento. E muitas vezes esses sofrimentos são danos físicos, enfermidades que nós temos que carregar e dando graças a Deus por isso. E ele vai dizer, e ele diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, estejam preparados. As palavras desse versículo nos lembram que o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que Cristo fez. E qual foi o sentimento de Cristo? Foi ele se sacrificou pelos seus eleitos. Então, de igual modo, devemos sacrificar-nos para a glória do Pai. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que se Cristo sacrificou para a glória de Deus, para nos salvar, deixando assim não só o exemplo, mas sendo para nós a fonte de poder que necessitamos para vivermos uma vida de acordo com a vontade dele. Então devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês devem seguir o exemplo de Cristo. Mantenham-se esse pensamento fixo na mente de vocês. Olhem para Cristo. E tal pensamento é uma arma fundamental para vencermos a dificuldade. Porque, meus irmãos, a depender das circunstâncias, a depender do que estivermos passando, se tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos sofrer mais ainda. Mas que pensamento é esse? Eis a resposta do apóstolo Pedro. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Essas palavras, primeiramente, elas se aplicam a Cristo e depois a nós. Quando elas são aplicadas a Cristo, essas palavras estão dizendo que Cristo venceu o pecado por meio do seu sacrifício. Na sua carne, isto é, no seu corpo. É óbvio, irmãos, que Cristo não tinha pecado algum. Por quê? Porque Ele é santo. Mas Paulo afirma, aquele que não conheceu o pecado, Ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós. O texto que foi lido aqui na liturgia, primeiro em 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, em consonância com Isaías 53, que foi cantado aqui na igreja nesta noite, Cristo não cometeu nenhum pecado, mas Ele carregou sobre si o pecado de seus filhos, com o fim de libertá-los da escravidão do pecado. Então, isso é o que é aplicado a Cristo. E o que é aplicado a nós? Essas palavras estão dizendo, quando elas se referem a nós, que não mais estamos presos, escravizados ao pecado. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Mas aí você se pergunta, mas por que eu peco então? Por que eu luto tanto com essa questão? E o pensamento com o qual devemos nos armar, então não somos mais escravos do pecado, porque fomos libertos. Isso é um fato. Ou seja, o pecado não deve mais dominar a minha vida. Ele não mais me condena. Por quê? Porque estamos livres, de acordo com a palavra de Deus. Mas há uma árdua
batalha travada contra o pecado. Eu e você, irmãos, lidamos com isso. E não tem para onde correr. Até as criancinhas pequenas, o menor que estiver aqui nessa noite, lida com o pecado também, com a desobediência. Por que a criança desobedece o pai? Ela imitou, viu alguém fazendo? Não, porque é da natureza dela. Então Pedro falou sobre armarmos a nossa vida, o nosso coração com esse pensamento, para que estejamos sempre dispostos a sofrer por Cristo, uma vez que Ele sofreu por nós e se oferecendo como um sacrifício perfeito, agradável aos olhos de Deus. Então, se temos que nos armar, é porque estamos em guerra. E essa guerra está dentro de nós. Às vezes a gente pensa que é com outro, né? Não. O primeiro campo de batalha que é travado é dentro de nós. Porque dentro de nós há um coração disposto a pecar contra Deus. As forças malignas externas e forças pecaminosas dentro de nós travando, nos levando a pecar. E por vezes elas conseguem nos desviando da vontade de Deus. Então é por isso que temos que cuidar da nossa mente, que nós pensamos e desejamos, porque a mente e o coração estão intimamente ligados. O tempo que nos resta neste mundo deve ser aproveitado para fazermos o que agrada a Deus. Irmãos, a verdadeira batalha espiritual não é travada em outro lugar senão em nossa mente. E essa batalha espiritual, ela consiste em Satanás usando a nossa pecaminosidade, ou seja, o desejo, a disposição do meu coração para pecar contra o Senhor. Então é nesse sentido que o meu coração quer fazer a minha própria vontade, os meus desejos. E assim ele o faz. E consequentemente ele desobedece à vontade de Deus. E Paulo, ele diz, para que no tempo que vos resta na carne, já não se vai de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E quando Paulo, ele menciona que as paixões dos homens, melhor dizendo, Pedro está falando da nossa natureza caída. Ele explica isso muito bem nos versículos que se seguem. Poucos são os casos, irmãos, como o ladrão da cruz, cuja conversão e regeneração se deram nos instantes finais da sua vida. Quantas pessoas escutam o Evangelho, mas elas dizem, não, vamos deixar mais para frente. Quantos parentes nós escutam uma palavra, mas resistem? Mas a maioria dos crentes tem a oportunidade de gastar uma boa parte de suas vidas para a glória de Deus, vivendo ainda neste mundo. Então, seja qual for a situação, tendo pouco ou muitos anos de vida, após a conversão, os crentes eles devem fazer a oração do Salmo 90, que foi feita por Moisés. Quando Moisés nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, possamos avaliar a nossa vida na presença de Deus. E aí, então, analisar e chegar ao entendimento se de fato a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Aplicando o versículo 1 e 2 para nós nesta noite, já eu faço isso, eu digo que o sacrifício de Cristo é tão poderoso que transforma pecadores escravizados e mortos espiritualmente em libertos, vivificados para viverem para a glória de Deus. O poder do Evangelho é transformador. Então ele pegou um pecador como eu, como você, miserável, e transformou em uma nova criação. Então, os que foram resgatados, os que foram regenerados por Cristo, precisam entender
que viver para a glória de Deus não será fácil. Os que foram convertidos, regenerados, devem entender que viver uma vida para a glória de Deus não será fácil. Porque uma batalha será travada no seu coração. Duas naturezas guerreando dentro deles. A natureza pecaminosa e a natureza santa que Cristo lhe deu. E não tem como você evitar isso. Se você é nascido de novo, logicamente, há essas duas naturezas. Mas se você não é nascido de novo, só existe uma que está dominando você. A natureza que eles mais alimentarem vencerá essa batalha, no caso, o crente. Se eles se inclinarem para o Espírito Santo e a obediência à palavra de Deus, vencerão essa guerra, é verdade. Se eles se inclinaram para os desejos carnais e não derem ouvidos à palavra, a ação do Espírito Santo de Deus, perecerão. É o que diz Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 11. Então, irmãos, você precisa mortificar o pecado. As paixões carnais. O que é isso, pastor? Você precisa deixar de alimentá-las. Os desejos pecaminosos. Para que você tenha vitória sobre o pecado, você precisa entender aonde você está emprestando os seus olhos, o seu ouvido, que tipo de coisas você tem sentido, que tipo de desejo no seu coração. Que tipo de canções você tem ouvido? São aquelas que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, que traz um conhecimento, quer seja cultural ou são músicas profanas, onde, na maioria das vezes, elas são contra, por exemplo, elas enaltecem, né, o adultério, elas enaltecem a pornografia, a prostituição. Os filmes que você tem assistido, eles têm trazido uma cultura de família, de caráter, ou os filmes têm cenas obscenas. Veja, os olhos e os ouvidos são canais diretos para o coração. E o que eles olharem ficarão guardados no coração. Irá fomentar os pensamentos. E isso poderá se transformar em ações. Não trata o pecado como simplismo e leviandade. Para libertá-los das garras do pecado, Cristo teve de dar sua própria vida em seu lugar. Então pense aí que o negócio é um negócio terrível. Não é algo fácil de lidar. A ponto de que o único que venceu foi a morte do Cordeiro. Cordeiro sem mancha, sem pecado. Então, diante disso, trata o pecado com maior severidade do que o pecado dos outros. O seu mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com o pecado dos outros. Mas muitas vezes deixamos de olhar para os nossos. Como disse Matthew Henry, um comentarista, ele vai dizer: as concupiscências dos homens são a fonte de toda a sua maldade. O desejo. Ele está dizendo com consonância com Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Seja quais foram, diz Matthew Henry, seja quais forem as tentações ocasionais, elas não poderiam prevalecer se não fosse a depravação do próprio homem. Então tenha em mente que o homem natural, ele é depravado. O pecado fez isso com ele. Então a mortificação do pecado implicará em sofrimento físico. Negar paixões carnais, negar desejo implica em sofrimento físico, inclusive negar a si mesmo. Não pense que é algo fácil de lidar, que é frear desejos carnais.
algo muito difícil, desejos desenfreados. Poderia dar um exemplo, estar diante de uma mesa farta, controlar-se para comer apenas o suficiente que vai nutrir o seu corpo, para ter um corpo saudável. Coisinha tola, né? Parece, mas é dessas pequenas coisas que o pecado toma espaço. Muitas vezes você está cansado do trabalho, há um tempo de descansar, mas você insiste em trabalhar mais ainda. Outro perigo também é quando você tem tempo disponível e você dá lugar à preguiça. Também nós podemos parar para entender que muitas pessoas são obcecados por desejo sexual, algo que é dado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Mas quando isso é feito fora do casamento, algo descontrolado, causando inconveniente para o cônjuge, uma pessoa que está lutando para vencer o vício, e nessa luta ele enfrenta terrível dor, crises em seu próprio corpo e mente. São alguns exemplos de que a mortificação do pecado é algo que afeta todo o nosso corpo. Irmãos, e se todos esses desejos e necessidades não estiverem subjugados a um viver santo, certamente se tornarão em pecados, e lutar contra esses pecados trará desconforto e sofrimento até mesmo para o corpo. No próximo versículo que nós vamos ler, versículo 3 e 4, isso está bem claro. A vida segundo Deus também é caracterizada-se pelo contraste com os ímpios. Volta os seus olhos para o texto, versículo 3 e 4. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aqui Pedro faz esse contraste entre os crentes e os ímpios. Aqueles que vivem escravizados com toda sorte de pecados. E ao serem libertos pelo poder transformador de Cristo, ou seja, foram transformados, e seus corações agora têm um desejo de viver uma vida santa. E a obra de Cristo, ela começa transformando o coração. Então, tudo aquilo que ele pensava, todos os seus desejos são agora voltados à luz da palavra de Deus. Nenhuma transformação será verdadeira e eficaz se não começar com o coração. Porque o Evangelho vai subjugar o coração do pecador. Vai mostrar, em primeiro lugar, que ele é pecador, miserável, que ele não merece a salvação. E Pedro, no versículo 3, ele mostra que não devemos ser nem um pouco condescendente com o nosso passado de pecado. Ele diz, já basta terem feito no passado que agradar os pagãos. Então, nesse tempo, eles viviam em devassidão, desejos do seu coração, excessos de comer, de beber, eram idólatras. Essa é a ideia que Pedro está dizendo aqui. Então ele faz uma demonstração. Nesse sentido, nesse caso traz mais sentido. Ele vai dizer, é mais do que suficiente. É muito mais. É lógico que Pedro o apóstolo pode estar usando isso aqui de forma irônica, mais do que o necessário, ou como poderíamos dizer de uma forma bem coloquial, já chega de viverem no pecado,
já deu. Há 3 verbos aqui no verso que estão no tempo perfeito. Decorrido, o tempo que passou. Executado, que pode ser traduzido, trabalhado, cumprido, realizado. E o terceiro é andando, caminhando, conduzindo. Ou seja, a vida se comportando. Todos eles dão uma ênfase com a ideia de que essa vida passada deles é um capítulo encerrado e não deve ser revivido. Então Pedro, ele explica essa vida passada como alguns pecados cometidos. Ele está dizendo o seguinte, que deveriam deixar de ser praticados não só no presente, mas pelo resto da vida. Irmãos, e todos esses pecados listados aqui pelo apóstolo Pedro estão relacionados aos cultos pagãos. Pedro usa a palavra dissoluções. A ideia aqui, a raiz dessa palavra, no original, ela dá a ideia de licenciosidade, imoralidades. No português parece uma coisa, né, que não tem tanto essa conotação. Essa palavra descreve um espírito que não respeita limites, que é desenfreado e que aceita fazer qualquer coisa imoral, depravada, que os deuses impulsionam os seus desejos a fazer. É uma vida de decomposição, de deterioração moral, ética e espiritual. A outra palavra que aparece para concupiscências, no grego, é um desejo sórdido. É um desejo desenfreado. Está diretamente relacionado à palavra anterior, com dissoluções, mas ela ainda apresenta ações que estão ligadas diretamente ao coração e à mente. Onde estão os desejos sórdidos? Onde surgem os desejos sórdidos? E as próximas 3 palavras que aparecem estão nessa mesma categoria, relacionadas ao uso de bebidas e entorpecentes. A palavra que aparece aqui na nossa língua portuguesa para borracheiras, a gente precisa ficar perguntando, mas o que danado é essa borracheiras que aparece aí? Bebedeira, comportamento de borracho, de bêbado, de um ébrio. Literalmente, transbordando com vinho. Um comportamento de um beberrão, de um bêbado. A outra palavra é orgias. Essa palavra que está no nosso português em orgias, na língua grega, ela é traduzida para a palavra bacanal. A princípio, essa palavra ela indica um grupo de amigos que, após a vitória de um deles no jogo, vinham juntos pela rua cantando e festejando. Com o passar do tempo, a palavra se degenerou para um bacanal. E esse bacanal aqui, especificamente que ele está dizendo, refere-se a Baco. Baco, o deus do vinho. Um bando de bêbados bagunceiros. As festas públicas com orgias estavam sempre relacionadas ao deus ou aos deuses. Baco e o deus de Dionísio, que é o deus do vinho. A outra palavra que aparece aqui, relacionada também, bebedices, farras. Literalmente essa palavra traduzida do original é farras, uma festa em que se bebe não necessariamente até ficar bêbado. Seria aquilo que nós conhecemos como, por exemplo, beber socialmente. O que acaba dando oportunidade para a embriaguez. Para os que acham que beber socialmente não seja algo errado, este verso vem mostrar que até mesmo esse comportamento aparentemente ingênuo é algo que a Bíblia condena. Todo tipo dessa atitude que implica-se em bebedice, em a pessoa ficar bêbada. Lógico que a gente precisa dizer que a Bíblia ela não diz que beber é pecado. O que ela diz que o pecado é
a embriaguez. É quando o indivíduo, de forma compulsória, ele excede. A outra palavra que aparece é detestáveis, idólatras. Essa palavra está ligada com a idolatria. A ideia aqui é abomináveis adorações aos ídolos. Porque a idolatria é a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Ela é um falso culto, porque o seu desejo de adorar não é nada mais do que objeto de madeira, pedra, ferro ou algum metal precioso ou não. Os cultos pagãos, existiam todas essas práticas listadas aqui. Licenciosidade, luxúria, bebedeira, embriaguez, promiscuidade. Isso tudo estava relacionado ao culto, às práticas dos cultos pagãos. Havia mulheres tidas como sacerdotisas dos templos pagãos, as quais eram conhecidas como as prostitutas cultuais, com as quais os homens tinham relações e crendo ainda que fazendo isso estava mais próximo dos deuses, unindo-se a eles, digamos assim. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, meus irmãos, há uma ênfase à pureza sexual, tanto dos solteiros quanto dos casados. E toda prática sexual fora dos limites de um casamento santo é condenada por Deus. Toda e qualquer prática sexual fora dos limites de um casamento santo ordenado por Deus entre um homem e uma mulher é condenada por Deus. Fazendo uma aplicação aqui a partir do versículo 3, eu diria que ao olharmos para o passado de pecado, nós não devemos alimentar qualquer saudosismo. É verdade que muitas vezes a nossa mente é voltada para o passado e nós lembramos de algumas coisas. Mas se for uma lembrança pecaminosa, isso não é muito bom lembrarmos disso. Talvez a gente lembre com tristeza no coração o pecado que já cometemos antes de sermos cristãos, e esses pecados Cristo já pagou na cruz. Antes, eu diria que devemos olhar com tristeza por termos vivido tão longe da vontade de Deus. Mas também não devemos ficar presos a essa tristeza. Em vez disso, devemos contemplar a obra de Cristo a nosso favor e exaltar Ele com muita alegria, porque Ele nos libertou de tudo isso. Não faça concessões. Não permita qualquer pecado avançar o seu coração. Mesmo em coisas simples. O beber socialmente, o comer. Né? Muitas vezes, em um ambiente com muita fartura. Simples impulsos devem ser rechaçados em seu coração. Com toda a veemência. Porque isso pode nos levar a práticas promíscuas. Eu diria, como Pedro disse que chega, eu não quero viver mais uma vida assim. O pecado ao qual Pedro denuncia aqui é o pecado da idolatria. A quem ou ao que adoramos nos assemelhamos, como diz o Salmo 115, versículo 8. E um coração que se rende ao Deus Baco, ao Deus Dionísio, se tornará um bêbado, um alcoólatra, entregue à promiscuidade. Um coração que adora a Deus será moldado ao caráter de Cristo. O versículo 4 não fala de outro sofrimento que os crentes estão sujeitos a passar por amor a Cristo. A saber, a zombaria e crítica dos ímpios. Um comentarista por nome de Simon Christer Mark, que comentou o restante dos comentários do Novo Testamento, ele diz o seguinte: eles acham estranho que vocês não mergulham como eles no mesmo rio de libertinagem
e enche vocês de insultos. Os ímpios atrapalham e se surpreendem. Irmãos, o assunto desse ressentimento ele é expresso no fato de que os crentes não concordam com eles, com o pecado dos ímpios. Por isso que muitas vezes, a depender do ambiente, você pode ser taxado como uma pessoa estranha ao convívio por causa da sua atitude, por causa da sua postura. Os ímpios não só atrapalham o nosso comportamento, como até mesmo passaram a nos difamar, e os insultos deles são maledicências, porque não estamos mais com eles no estilo de vida pecaminoso deles. Então, como a ideia não foi comprada, então eles começam então a difamar. Mas uma vida segundo Deus incomoda o mundo. Uma vida segundo Deus causa questionamentos, causa também insultos, causa também chacotas. Mas não podemos perder de vista que o nosso objetivo com essa nova vida que recebemos, irmãos, não é de agradar a homens. Não pensem, mas sim agradar a Deus. Aplicando esse versículo 4 para a nossa vida, posso dizer que a crença que nós temos, o credo que nós confessamos, é que é Ele exatamente que vai nos dar as diretrizes para dar as respostas em situações como essas. As crianças que estão aqui nesta noite, ouvindo essa pregação, não fique triste quando seus coleguinhas lhe insultarem porque você estava cantando um hino, um coro de louvor a Deus. Jovem, não ceda às provações de jovens ímpios que escolheram desagradar a Deus nas decisões. Muitas vezes eles compram um pacote e querem colocar você dentro dele. Tome cuidado. Não busque aceitação dos ímpios, porque eles não agradam a Deus. Em vez disso, mostre que há no seu coração um desejo de agradar a Deus. Você é adulto, que já passou da fase de querer agradar o seu grupo, e já, digamos assim, já passei dessa ilusão. Tome cuidado para não cair em outra ilusão de fazer as coisas para impressionar os outros. Tal comportamento levará a disputar com os ímpios para ver quem pode mais. Irmãos, fomos salvos por Cristo para viver segundo a vontade dele. Por último, no versículo 5 e 6, a vida segundo Deus, ela também é caracterizada pela perspectiva do juízo divino. Isso está no versículo 5 e 6, que diz: os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos, se há uma verdade que deve ficar bem clara na nossa mente, é o viver aqui nesses dias parte da perspectiva do juízo final, da volta de Jesus. E é interessante que, a ter esse olhar para o juízo final, eu vejo algo como sendo uma perfeição do amor de Deus. Então, viver aqui nessa terra, a partir da perspectiva do juízo de Deus, nos levará a evitar o pecado e não a vivermos como vivem os ímpios.
os quais, como diz Pedro, hão de prestar contas àquele que compete para julgar vivos e mortos. Aquele que compete para julgar vivos e mortos é Cristo. Ele está se referindo à pessoa de Cristo. Pedro, ele usou essas palavras para o seu sermão na casa de Cornélio, lá em Atos. E a expressão vivos e mortos quer dizer que no dia da volta de Cristo, tanto os que estiverem vivos quanto os que já morreram serão ressuscitados, mas serão julgados. Trata-se de um provérbio daqueles tempos que aponta para o fato de que ninguém escapará do juízo de Deus. Por quê? Porque todos irão prestar contas diante do Senhor. E o Senhor Jesus disse aos fariseus: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão contas no dia do juízo. Se os ímpios hoje nos julgam como pessoas estranhas, eles serão julgados por Deus, que julgará a obra particularmente de cada um. Não há nada escondido no coração que não seja julgado pelo Senhor. Nada passará escondido aos olhos de Deus. O versículo 6 é um daqueles versículos que são difíceis de interpretar, como eu disse aqui na outra exposição. E o que Pedro quer dizer nesse versículo é, irmãos, com a palavra, com a expressão, pois para este fim foi que o evangelho pregado também aos mortos. Como é que se prega o evangelho aos mortos? Tá? A depender de como você interpretar. Da mesma forma como vimos lá em 3, versículo 18 ao 20, que é difícil de interpretar, que Jesus desceu e foi pregar as almas do inferno. Ele, como eu disse, ele foi pregar as almas daqueles que se encontram no inferno. Esses versos também, eles têm uma aproximação, como nós vimos no versículo capítulo 3, os espíritos em prisão. Aqui não são as almas dos ímpios que estão no inferno. Em 1 Pedro 3, são os anjos que desobedeceram a Deus, os quais Cristo foi anunciar a sua vitória. E não é uma mensagem de redenção, porque já estão no inferno, não tem redenção para quem está no inferno. Mas uma leitura mais cuidadosa do versículo 6 vai nos mostrar que Pedro se refere à pregação do evangelho aos homens desse mundo, diferente lá de 1 Pedro 3, 18 ao 20. Os quais estavam mortos espiritualmente, mas, ao ouvirem o evangelho, foram alcançados pela mensagem e, pela graça de Deus, foram vivificados espiritualmente. E agora eles vivem no Espírito, segundo Deus. Então, qual é a ideia aqui? Pedro, ou melhor dizendo, Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, é interessante a forma como Paulo coloca, porque lança luz nesse texto. Ele vai dizer, ele abre o capítulo 2 dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pronto, aqui já é um bom entendimento. O que o evangelho faz com o homem nasce morto espiritualmente. Nós vemos o texto lá de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus e perguntou, né? Vou fazer uma paráfrase, ele disse: o que é que precisa para ser salvo? Ele disse: você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como eu, um homem já velho, voltará para o ventre da minha mãe novamente? E aí Jesus vai falar: você não entendeu. Quem é nascido de carne é carne, quem é nascido de sangue é sangue. Por que Jesus diz aquelas palavras? Exatamente, esse é o ponto. Porque todo homem nasce morto espiritualmente. Todos, independentemente de onde se encontrar no universo, se for um homem, nasce pecador.
E você vai observar que Pedro ele continua esse assunto, ele começou no versículo 5, se referindo ao julgamento dos ímpios. O mesmo Deus que julga os ímpios, que condena os ímpios, é o Deus que salva os crentes. Então Pedro está dizendo, não se deixe abater pelos ímpios, pelas injúrias, pelas injustiças dos ímpios, que fazem contra vocês, e acusam, levando vocês a sofrimento físico. Em vez disso, lembre-se que vocês receberam o Evangelho de Cristo, e vocês foram vivificados espiritualmente por Deus. E os ímpios não têm isso, a vida eterna. Em vez disso, o que eles receberão de Deus será o julgamento justo que os condenará. E quando nós olhamos para a história da igreja cristã, nós vemos tantos casos de mártires que foram brutalmente assassinados depois de terem sido condenados injustamente por causa da sua fé em Cristo nos tribunais ímpios. Isso nos lembra o que o Senhor Jesus disse em Lucas 12:5, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Permita-me aqui fazer a última aplicação do sermão nesta noite, irmãos. Depois concluirmos. A quem devemos agradar? Certamente a Deus. Mas a pergunta aqui é, a quem queremos agradar? Uma coisa é você saber quem você deve agradar. Outra pergunta é, a quem queremos agradar? O nosso coração, de fato, ele quer agradar a Deus? E aí, quando a gente coloca isso em evidência, uma análise, que eu tenho desejado, que eu tenho somado na minha vida, eu tenho contribuído para o crescimento do reino, para a espiritualidade dos que estão ao meu lado, eu tenho dado uma contribuição como cidadão, como cristão. Desses versos, Pedro está dizendo que aquele que recebeu a segunda vida, segundo Deus, revelará em seu viver diário, revelará também um desejo de agradar a Deus. A verdadeira conversão, irmãos, é a conversão da vontade. É o nosso coração deixando de lado a própria vontade pecaminosa que desonra a Deus. Mas, não somente a vontade pecaminosa deve ser deixada, até mesmo quando a nossa vontade for lícita, mas se for o que Deus quer para nós, se não for o que Deus quer para nós, devemos deixar de lado. Por exemplo, é a vontade de Deus que você se case, mas é a vontade de Deus que você se case com a pessoa com quem você pretende se casar? Veja que casar é algo lícito, mas casar-se com quem Deus não aprova, ou mesmo casar-se fora do tempo devido é pecado. Devemos ter sempre em mente o que Paulo disse aos Efésios capítulo 5:17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu diria, irmãos, para que você não tema o julgamento dos homens, de lhe condenar por causa da sua fé em Cristo. Este julgamento sempre estará errado. O único julgamento que importa a você é o que Deus faz a seu respeito. Então, viva nessa perspectiva do juízo final. Viva nesse olhar de esperança, de que a qualquer momento você pode partir para a glória, ou o Senhor pode vir arrebatar a sua igreja. Viva com essa esperança de que você foi chamado pelo Evangelho de Cristo para
para ser servo do Senhor, obedecendo a Ele e não às concupiscências e o desejo do seu coração. Que Deus aplique sua palavra em nós e que Ele se apiede de nós e tenha misericórdia de nós.